Cosme, uma questão muito oportuna aqui, que sempre gera debates, etc. Espiritismo Sul, canal Cosme, temos algo a atualizar nas obras de Kardec? Olha, eu nunca encontrei nada até hoje. É muito comum a gente ouvir pessoas falar assim, Kardec tem que ser atualizado. Mas em que? Onde? A pessoa tem que apontar e dar o argumento. Olha, porque dizer precisa ser atualizado, que atualizar a linguagem, isso não existe. Você não vai pegar o texto de Shakespeare, adaptar para o inglês moderno. Você não vai fazer a mesma coisa com a obra de Descartes escrita lá no francês do século XVI. Perdão, do século XVII. Você não vai fazer isso. Você não vai pegar as obras de Platão e atualizar. Então, não faz nenhum sentido você querer atualizar o texto, do ponto de vista da linguagem, como tem pessoas querendo. Precisamos botar numa linguagem moderna. O que é isso? Isso não se faz com autor clássico nenhum. Você não mexe no texto de forma nenhuma. Agora, a atualização do ponto de vista do conhecimento, do conteúdo, quem diz que ele tem que atualizar, tem que mostrar. Há pessoas que, às vezes, não percebem o seguinte, na obra de Kardec nós temos espiritismo, e, às vezes, tem Kardec usando as ciências de sua época. Por exemplo, na obra Gênese, quando ele vai falar da gênese orgânica, ele cita a geologia, as ciências da época dele. Aí tem pessoas que, às vezes, me mandam, mas Cosme, tem algumas coisas da ciência que ele cita que a ciência avançou, e daí? Aquilo não é espiritismo. Aquilo é ele ensinando como usar a ciência da época para explicar a Gênese. Aí eu digo para a pessoa, pega a ciência de hoje e faz o mesmo exercício que ele. Você não vai mexer na obra porque ele citou uma geologia, ou uma química, ou uma física que sofreu alterações. Isso é irrelevante, aquilo não é espiritismo. Agora, no tema espiritismo, que ele define muito bem no Livro dos Espíritos e depois no que é o espiritismo, no preâmbulo, quando ele diz é a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e suas relações com os homens, esse é o tema do espiritismo. Nesse tema, eu nunca vi alguém me apontar onde precisa ser atualizado. Apontar essas coisas da ciência que ele cita, ele deixa claro, ele estava usando a ciência da época. Vocês queriam o quê? Que ele inventasse uma ciência do século XXI para usar na obra, mas se ele inventasse, quem tivesse no século XXIII ia dizer, olha, precisa ser atualizado. Ele usou uma única ciência que ele dispunha quando ele precisava usar para explicar alguns fenômenos que eram típicos da explicação da ciência. Ele usou a ciência que ele dispunha do século XIX. Se ele vai falar da gênese orgânica, da origem da matéria, dos corpos, ele tinha que usar a ciência da época. Mas isso não é espiritismo, ele deixa claro. Isso é um exercício importante de como é possível usar a ciência, como ele vai dizer, para compreender a Gênese. Por isso é que ele fala da aliança da ciência com a religião, como a ciência podia ser usada para compreender o Velho, a Gênese de Moisés. A ciência que ele usou na época foi a ciência do século XIX. Faço o mesmo exercício com a ciência do século XX. Mas no que diz respeito ao tema espiritismo, eu quero que alguém me aponte onde no tema espiritismo precisa ser atualizado. Não venha com alteração de texto para o texto ficar na linguagem moderna, que isso não faz nenhum sentido. Isso, se você falar isso para um filósofo, ele fica arrepiado. Se você falar que vai mexer em algum grande texto dos filósofos, ele vai dizer, pelo amor de Deus, não se faça aí, não faz, para tornar a linguagem mais popular. Para com isso, as pessoas têm que aprender a chegar naquela linguagem que foi escrita, porque é uma linguagem erudita, precisa, bem construída. A gente tem que crescer e não se emburrecer. Desculpa aí pela palavra dura. A gente está emburrecendo. A gente tem que ficar mais, estudar mais. Não é piorar o texto utilizando jargões e linguagens atuais que deturpam o pensamento, porque as palavras que foram usadas, os conceitos que foram usados eram conceitos clássicos, que se você altera, você cria dificuldades de compreensão do texto. Então, atualizar a linguagem, esqueça, isso não se faz nunca com texto profundo e sério de nenhum pensador sério. Atualizar conteúdo espírita, eu estou pagando para ver. Se alguém souber de algum conteúdo espírita que Kardec colocou que precisa ser atualizado, eu adoraria conhecer, porque eu sou uma pessoa que não sou dogmático. Se alguém provar que eu estou errado, eu mudo.
Muito Essa bom, é a Cosme. posição de quem não é dogmático. Kardec me ensinou isso. Tem 2 momentos na Revista Espírita, já que a gente está falando aqui, em que Kardec diz isso. Ele muda, por exemplo, quando ele vai falar da teoria dos espelhos, chamados espelhos mágicos ou espelhos psíquicos, que eram aquelas pessoas que usavam um copo para ficar vendo se a pessoa estava doente ou não. Ele apresenta na Revista Espírita uma teoria para explicar aquilo. Um ano depois, ele muda e diz: eu errei. É uma tolice insistir num erro quando se descobre que estava errado. Kardec não era dogmático. Kardec era o que se chama na modernidade um cético. O cético é aquele que diz: eu posso estar errado. O dogmático é o que diz: eu estou com a verdade e não abro mão. O cético diz assim: olha, eu posso estar errado. Se eu posso estar, não significa que eu estou. Cuidado. Posso estar. Ele estar não é estar. Eu acredito que o Espiritismo, os princípios fundamentais, são verdades. Mas se alguém me provar que tem alguma coisa ali que é falsa, que se mostrou falsa, com novo desenvolvimento, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, diz Kardec em A Gênese. Porque se verdades novas surgirem, eles a aceitará. Se fatos novos demonstrarem estar em erro acerca de um ponto, ele se modificaria nesse ponto. Frase de Allan Kardec. Então, a gente, para seguir Kardec, tem que ter o mesmo espírito de abertura, mas abertura com fundamento. Cuidado, hein? Tem gente que se abre aceitando tudo. Isso não é abertura, isso é tolice, na outra dimensão da tolice. É o tolo aquele que diz que tem a verdade absoluta, que não muda, como é tolo aquele que engole tudo. São 2 extremos da tolice. De um lado é a tolice associada à arrogância, que é dono da verdade, do outro lado é a tolice associada à ingenuidade, que aceita tudo. Então, nada disso. Você tem que, quando alguma coisa nova surgir, compare, analise, exija argumentos, demonstração, e não assim, tá errado. Ah, o espírito tal disse diferente. Pô, isso é critério de autoridade, não é argumento. Dizer, ah, mas o médium tal, o espírito tal, recebeu e disse isso. E isso é critério de autoridade. Se o espírito não der um argumento, não der um fundamento, você continua com aquilo que está bem fundamentado. Então, cuidado. Ser aberto, não ser dogmático, não é aceitar tudo, é estar aberto diante de novos argumentos, de novos fatos, como diz Kardec. Ok? Então, é muito importante para que a gente entenda que o espiritismo pode progredir, mas de forma segura, apoiado em fatos, apoiado em argumentos, e não em critérios de autoridade, ok? Muito bom, Cosme.